Há feridas que não sangram, feridas que ninguém percebe, mas que moldam nosso modo de viver, falar, amar e até respirar. São memórias que carregamos como sombras costuradas na pele. O passado não termina quando os fatos acabam. Ele continua quando os sentimos. E muitos de nós ainda estamos presos a histórias que não escolhemos reviver. O estoicismo surge então como uma chama silenciosa, iluminando aquilo que a mente tenta esconder. A verdade de que não sofremos pelo que aconteceu, mas pelo significado que demos ao que aconteceu. Hoje, você vai caminhar comigo por esse território invisível, onde a dor se transforma em clareza, onde a lembrança deixa de ser prisão e se torna mestre, onde o passado perde voz e você recupera a sua. A mente humana tem o hábito de revisitar o que já passou, um olhar, um cheiro, uma palavra. E de repente, estamos de volta a um momento que acreditávamos superado. A ciência chama isso de reativação emocional. Os estoicos chamavam de assentimento, o ato de aceitar como verdade aquilo que apenas surgiu no pensamento. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Isso significa que quando revivemos um evento doloroso, não estamos lembrando, estamos experimentando de novo. Mas o estoico identifica o eco. Ele observa a memória como um visitante, não como um inimigo. Ele a vê chegar e a deixa partir, porque ele entende que o passado tem poder apenas quando o convidamos a permanecer. Toda dor invisível nasce de 3 fontes: expectativas quebradas, perdas irreparáveis e palavras que marcaram mais que lâminas. A maioria das pessoas tenta apagar essas origens, mas o estoicismo nos dá outra direção: olhar para elas com coragem. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece. Isso não nega a dor, legitima a responsabilidade. A verdadeira cura começa quando paramos de esperar que o passado se desculpe e começamos a nos reconstruir apesar dele. O passado nos puxa para trás, o futuro nos empurra para frente e o presente, o único lugar onde a vida acontece, fica abandonado. Os estoicos treinavam a presença, respiravam plenamente, andavam conscientes, observavam pensamentos como nuvens passando. A neurociência moderna chama isso de regulação cognitiva. Quando voltamos ao momento presente, o passado perde nitidez. As lembranças param de comandar. O corpo desarma, o coração desacelera e o chão da realidade volta a existir sob nossos pés. Há quem confunda a aceitação com desistência. Mas para o estoicismo, aceitar é o maior ato de força. É reconhecer o que foi, sem pedir que seja diferente. Sêneca escreveu: a dor é leve se a opinião não a aumenta. A aceitação corta a raiz do sofrimento secundário, aquele que nasce não do que aconteceu, mas da nossa resistência em admitir que aconteceu. Quando aceitamos, paramos de lutar com fantasmas, e o passado perde sua forma sólida. Não podemos mudar os fatos, mas podemos mudar o papel que eles desempenham em nossa narrativa. Um trauma pode ser o início de um medo eterno, ou o nascimento de uma força inabalável. A psicologia chama isso de ressignificação. Os estoicos chamavam de alquimia interna. Transformar o golpe em escudo, transformar a queda em fundação, transformar a cicatriz em sabedoria. A ferida não desaparece, ela muda de função. Pensamentos não são ordens, são sugestões, mas a maioria vive como se tudo o que pensa fosse verdade absoluta. O estoico pratica o distanciamento. Ele pergunta: isso é fato ou é interpretação? Isso está acontecendo ou estou imaginando? Isso me serve ou me destrói? Essa disciplina reduz a força das emoções. O cérebro se reorganiza, a mente para de perseguir o que dói, e um espaço de calma se abre onde antes havia tempestade. Curar-se é um caminho silencioso. Ninguém aplaude, ninguém entende, ninguém vê. E tudo bem, porque a jornada é interna. Existe um momento em que percebemos que não precisamos mais que o mundo reconheça nossa dor, porque nós já a reconhecemos. Os estoicos valorizavam a autonomia emocional, não depender do consolo externo para continuar vivendo. E é nesse ponto que finalmente deixamos de ser feridos e passamos a ser íntegros. Quando paramos de alimentar o passado, ele começa a desaparecer.
Não porque foi esquecido, mas porque perdeu função. As correntes se soltam, a mente respira, o corpo descansa, a alma se alinha. E então percebemos que aquilo que um dia nos destruiu, agora nos fortalece. Porque a cura não é apagar a dor, e sim não ser mais moldado por ela. Todos carregamos ecos do passado, alguns suaves, outros ensurdecedores, mas nenhum é destino. O estoicismo nos lembra que somos autores, não vítimas, que somos construtores, não restos, que somos presentes, não memórias. E quando finalmente entendemos isso, descobrimos uma verdade simples e poderosa. O passado não pode mais nos ferir, porque deixamos de viver dentro dele. Silêncio, respiração, presença e a vida. Começa novamente. Até a próxima, guerreiro. A virtude te espera